Olá, tudo bem? Você já aceitou Jesus? Este é um termo usado pelas igrejas evangélicas, em sua maioria, para constrangir pessoas e coagir. Tá? Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe os meus vídeos, para chegarmos a mais pessoas. Pois bem, não tem na Bíblia esse termo, mas eu não consigo entender como é que os pastores gostam daquilo que não tem na Bíblia. Quando eu falo os pastores, eu falo muitos ou alguns, não falo todos. Mas não tem na Bíblia. O que tem na Bíblia é para ensinar as pessoas. E de pregar e ensinar. A decisão de seguir a palavra não é seguir uma igreja. É seguir a palavra. Quando uma pessoa entra na igreja, que ela tem a confiança de ir até uma igreja, ela vai para ouvir a palavra. Só que muitas das vezes a pessoa que está pregando lá, ela fala da vida dela, ela fala do pastor, ela fala da igreja, ela fala de um monte de coisa, menos do sermão de Jesus. O correto seria pregar o sermão da cruz todo dia. Todo dia pregar o sermão da cruz. Mas só que isso não interessa às igrejas. O que mais interessa é falar sobre coisas materiais e bens e etc. Pois bem, no final do culto, a pessoa não entendeu nada. Até porque quem está pregando lá muitas das vezes não sabe o que é salvação. Quer ter a prova? Pare um crente dessas igrejas pentecostais, principalmente da IPDA, que gosta muito de julgar as pessoas, que está lá há 30 anos. Pergunta para ele assim, você é salvo? Você vai ouvir um silêncio. Eles não sabem o que é salvação. Eles sabem o que é condenação, porque eles vivem debaixo da condenação. Eles não vivem sobre a justificação. Eles não sabem o que é isso de Jesus. Quando você fala de salvação, já vem com a condenação. Quando você fala da graça, ele já vem com aquele pensamento de bode. Então posso fazer o que quiser. É isso que eles vêm. Então a pessoa chegou na igreja, ouviu um monte de blá blá blá, e depois ela é convidada a ir lá na frente e a pessoa pergunta para ela se você quer aceitar Jesus hoje? E a pessoa vai dizer o quê? No meio de 40 pessoas, não quero Jesus. Olha a coação e o constrangimento que a pessoa está passando. Ao invés dele convidar a pessoa para vir mais vezes e ter na igreja ali um ensinamento a pessoas que não são crentes, que não conhecem a palavra, né? Não é conhece a igreja. Porque na cabeça daquela pessoa que está ali, para ela aceitar Jesus, agora você tem que fazer parte de uma igreja e andar da forma que aquelas pessoas andam, do jeito que aquelas pessoas se vestem e tal. Então, assim, é isso que é aceitar Jesus, que a pessoa vai entender naquele momento. Aí ela fala, não, deixa eu entender mais um pouquinho, não entendi nada, deixa eu ouvir mais. Não, a decisão é agora, é hoje. É como se ele fosse o dono da vida. Ele se coloca ali como se ele fosse o dono da vida, o pontífice, aquele que faz a ponte entre o homem e Deus. Eu não consigo entender, né? Por que esses pastores não tiram tempo para ensinar essas pessoas sobre salvação? Até porque, como eu já disse aqui, você parar um crente hoje que tem 30, 40 anos e perguntar, está quanto tempo na igreja? Estou 50 anos na igreja de evangelho. E outra coisa, 50 anos de igreja não quer dizer 50 anos de evangelho. Igreja não é evangelho. Aí você pergunta assim, o senhor já é salvo? A senhora já é salvo? Aí ele vai vir com a Bíblia, né? A Bíblia diz que ninguém está salvo. Né? A Bíblia diz que aquele que permanecer até o fim, aí ele vai vir, porque ele não se sente salvo. Então sai de lá. Você está numa igreja, está 40 anos, 30 anos, que você está lá e não se sente salvo, não sai dela. Está fazendo o que lá? Que não te ensinou nada sobre salvação. É por isso que existe uma briga aí entre homossexuais e evangélicos, porque o evangelho pregado não converse. O evangelho pregado não converte ninguém. Só agrega um monte de pessoa dentro de um salãozinho que não sai para fazer o ID de Jesus. O ID é só ali dentro. Só tem poder para gritar ali dentro. Mas não tem poder para fazer o ID. Na verdade, não era para se reunir só ali. Né? Era para se reunir menos ali e fazer o ID mais para fora. Falar sobre salvação. O texto que deveria ser mais pregado seria o sermão da cruz. Entendeu? Então a pessoa é constrangida e muitas das vezes ela levanta a mão. Porque, puxa, vou dizer que não aceito Jesus? Que absurdo. Aí, está rejeitando Jesus. Isso aí, tá, irmão, tá vendo aí? Tem uns que ainda faz isso, constrange a pessoa. Isso é um crime. Você está constrangendo um senhor, uma senhora, está constrangendo alguém, ao invés de você ensinar ele, entendeu? Ensinar dá mais trabalho, porque você vai ter que falar da graça e não tem custo. A graça não tem custo, não dá custo que nem a lei, que tem um monte de coisa que tem que fazer. Então medite bem. Esse termo não tem na Bíblia. É crer
e confessar. Atos 19:2. E daí por diante. Tenha um bom dia.